Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro. Nós estamos na 27ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. A parábola do amigo que chegou de viagem. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos, por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem Jesus nos ensinou o que se deve pedir. A oração do Pai Nosso de Lucas consta de 5 pedidos: a santificação do nome de Deus, a soberania, isto é, o reinado de Deus sobre todo o seu povo, o pão de cada dia, o perdão dos pecados e a preservação do poder do maligno. Hoje, Jesus nos ensina como nós devemos orar. E ele apresenta um método bastante simples: a insistência, a perseverança, a confiança e a certeza de que Deus escuta as nossas súplicas. Jesus nos fala, na passagem de hoje, da oração perseverante e importuna. Jesus nos fala de três ações importantes, aqueles famosos 3 verbos. E, finalmente, da confiança absoluta no amor de Deus, que nos dá o Espírito Santo. A oração importuna, a primeira parte da parábola. Jesus inicia a parábola falando desse amigo que chega de viagem à meia-noite, pede 3 pães, o amigo já está deitado, se recusa a oferecer, a porta já está fechada, os filhos já estão dormindo. Contudo, o amigo bate, até que, por causa da insistência, o outro dará tudo quanto for necessário. Qual é a lição fundamental? Deus é um amigo especialmente bom. Ele não somente é infinitamente bom e amoroso, exatamente ele nos dará e atenderá toda a nossa súplica. Deus não precisa ser vencido pela insistência. Ele já quer nos dar o melhor. A insistência na oração não visa mudar a vontade de Deus, mas sim mudar o coração daquele que pede, purificar o nosso desejo, nos fazer perseverar na fé, mesmo do aparente silêncio de Deus.
É a nossa fé que amadurece na perseverança. Não é Deus que precisa ser dobrado por causa da nossa insistência. Nós é que amadurecemos na arte de pedir, na arte de solicitar o amor generoso de Deus. Segunda coisa, os verbos utilizados por São Lucas. Há uma tripla ação tão bonita: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Olha que coisa bonita. Estes três verbos reforçam exatamente a nossa oração, reforçam a nossa capacidade de pedir com insistência, sabendo que o Deus que escuta é bom e generoso. Finalmente, ao final da história que Jesus conta, ele alarga para falar da grandeza de Deus, que nos dá não somente coisas imediatas, mas ele é um pai amoroso. Imagine, Jesus reflete partindo do menor para o maior. Jesus diz: será que algum de vós que é pai na terra, se um filho pedir um peixe, você vai dar para esse filho um escorpião? Ou se o filho pedir um ovo, você vai dar uma cobra? Na verdade, na parábola é o contrário. Se o filho pede um peixe, você vai dar uma cobra? Ou se pede um ovo, você vai dar um escorpião? Claro que não. Jesus então faz a reflexão partindo do menor para o maior. Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele vos dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Aqui está o ápice da história de hoje. O texto do Evangelho de hoje termina exatamente com a culminação, com o cume da reflexão de Jesus. O Pai do céu é um Pai bom, generoso e prestativo. Ele nos dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. No Evangelho de Lucas, de modo especial, Lucas e João são os dois evangelistas muito marcados pelo dom do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo nos diz que o Pai do céu nos dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Supliquemos não somente coisas concretas e imediatas, mas supliquemos, sobretudo, o dom do Espírito. E o dom do Espírito é a força da missionariedade, a criatividade, é a força criativa do cristão que celebra, que ama, que vive a caridade, que prega a palavra de Deus, a força do querigma. Na força do Espírito Santo, a igreja se torna sempre jovial, bela, atual, não enferruja e não esclerosa. O Espírito Santo faz com que a igreja se mantenha na história, sempre atualizada pela força, pela potência do Espírito, que não nos deixa enferrujar. Que o Espírito Santo de Deus, suplicado, pedido com insistência, seja exatamente a força criativa, renovadora, a força de paresia, a força de franqueza, de criatividade e de ousadia de uma igreja cada vez mais jovem, que celebra, que vive a caridade e que anuncia o reino de Deus. Grande abraço a você. Nós começamos o dia hoje com a exortação apostólica do Papa Leão XIV, de Lexi Te. Ele te amou. Vamos procurar lê-la, procurar conhecê-la, para cada vez mais conhecermos e amarmos o nosso querido Papa Leão XIV. Um abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.